beleza? Então aqui, ó, tem um gráfico, esse gráfico está me determinando 3 pontos, né? Observa que aqui, ó, está cortando o eixo X, mas eu não sei o valor, né? Então, lógico, não tem como a gente usar. E a ideia é escrever a função do primeiro grau. Escrever a função do primeiro grau significa que eu tenho que escrever o meu y igual a x mais b, né? O meu y em função de x. E aí eu dependo do quê? Do meu coeficiente a e do meu coeficiente b. Bacana? E aí, se eu bater o olho no gráfico, eu já consigo determinar o meu b. Não é isso? Porque lembra, que a gente falou agora há pouco, que o meu b, ele é sempre onde a reta corta o eixo y, né? Então vejam, se a reta cortou o y no 6, não tem conversa, ele já é o b direto, tá bom? Sem cálculo aqui, ó. Então meu b, ele é 6, beleza? Simples, né? Bem tranquilo. Realmente, se ele der esse valor, não tem conversa, tá? Já é o b. E aí eu preciso do meu a, que é o meu coeficiente angular. E aí lembra o a? Ou ele é a tangente do ângulo, não tem ângulo nenhum aqui, ou ele é a taxa de variação, que é lá o meu delta y sobre delta x. Vejam só, a variação do y é sempre o y2 menos y1, que é o y de um ponto menos o y do outro. A gente vai já ver. E o delta x, a variação do x, é x2 menos x1. Vou fazer aqui para baixo. Vamos lá então. Para eu usar a taxa de variação, eu preciso de 2 pontos. Quando eu olho para o meu gráfico, ele me deu quantos pontos? Ele me deu 3, né? Aqui, ó. Eu tenho esse primeiro ponto aqui, que tem coordenadas quais? Lembrando que é sempre primeiro x, depois o y, né? Então, olha lá, x é menos 2 e o y é 10. É o primeiro ponto. Tem esse ponto aqui, que é o ponto do B, sem nenhum problema, ó. Se ele está sobre o y, o que significa? Que o x é 0, certo? E o meu y é 6. E tem esse terceiro ponto, que é o ponto 1, 4. Bacana? Vejam só, ele me deu 3 pontos, mas eu só preciso de 2. E aí não importa qual dupla você escolha, tá bom? Sempre vai dar certo. E aí, claro, ó, se eu puder fugir do negativo, melhor. O zero dá uma facilitada pra gente, correto? Então, eu vou usar esses 2 pontos aqui, tá bom? Mas, se quiser usar o terceiro no lugar de qualquer um deles, não tem problema, tá bom? Então, olha lá. Quando ele me diz aqui, ó, y2 menos y1, eu estou olhando para o y, né? Aqui, ó. Aqui, ó. X e y, x e y. Então, ó, y2 menos y1, eu pego o y de um menos o y do outro. Não importa a ordem, tá? Pode ser 6 menos 4 ou 4 menos 6. Fique à vontade, tá bom? Vamos lá. y2 menos y1 é o y de um, 6 menos o y do outro, que é 4. Bacana? E aí, quando eu faço x2 menos x1, é a mesma coisa, né? É o x do um menos o x do outro. Só que agora, observe o seguinte. A partir do momento que o y eu comecei pelo ponto de cima, o x também tem que começar pelo ponto de cima. Sacou aí? Né? Quando eu vou começar, eu posso começar por qualquer ponto. Mas a partir do momento que eu defini por onde eu comecei o y, o x tem que ser do mesmo jeito, tá bom? Então, olha lá. Se para o y eu fiz aqui, ó, 6 menos 4, eu comecei pelo ponto de cima. Então, o x também tem que ser 0 menos 1. Aqui, ó, 0 menos 1. E aí eu vou ter 6 menos 4, que é 2, 0 menos 1, menos 1. Fazendo o nosso joguinho de sinal. Positivo, né? Mais com menos é menos. Toda fração é uma divisão, não é isso? 2 dividido por 1 é 2. Então, meu A ele é menos 2. Faz sentido o A ter dado negativo? O que você me diz aí? Dá uma pensadinha. O A, o que ele interfere no gráfico? Se ele é crescente ou decrescente, né? Então, olha lá. O meu gráfico aqui, começando lá de cima, ó, ele está descendo, né? Então, isso aqui é uma função decrescente, né? Aqui, ó. E o que a gente sabe de uma função decrescente? Exatamente, o A ele é sempre negativo, né? Então faz todo sentido o A ter dado negativo. Beleza? E aí eu posso montar a minha função, né? Quem é a minha função? Então, vou montar aqui.
y igual, ó, quem é o A? Menos 2x mais, que é o B, 6. Pronto, fechou a minha função do primeiro grau. Bacana? Tudo certinho? Agora, você já pensou na seguinte possibilidade? Aqui, ó. O meu A, tudo bem, eu escolho 2 pontos, eu vou sempre encontrar. Agora o B, eu não tenho uma fórmula assim que facilite o cálculo direto. E aqui ele me deu, né, onde a reta corta o eixo Y. E se de repente ele não tivesse dado para a gente onde corta o eixo Y? Se eu não soubesse que aqui é 6, e aí faz o quê? Como é que eu encontraria o valor de B? Olha lá, vou apagar aqui rapidinho a função, a gente devolve, tá? Aqui, ó. Para te falar o seguinte, se por um acaso eu não soubesse que o B era 6, depois que eu encontro o A, eu tenho como encontrar o B, tá bom? Como é que seria isso? Olha lá. Vou até apagar aqui, ó, B igual a 6, para a gente não... Aqui, ó, faz de conta que eu não sei que o B é 6. Olha lá. A minha função é ax mais b, ó. O A é menos 2, então ficou menos 2x. Só que a princípio eu não tenho B, beleza? Olha qual é a ideia, que eu posso usar isso aí em vários casos. Se eu quero o valor de B, basta que eu substitua x e y aqui, ó. São 3 incógnitas, né? 3 letras. Se eu quero uma delas, substitui as outras. Ó, aí fica esperto, hein? Olha lá, tá prestando atenção? Aqui, ó. X e y é um ponto. Então, o que eu posso fazer? Pegar qualquer ponto do gráfico e substituir na função, qualquer um deles, tá? Vou pegar 1 e 4, só para fugir do negativo, tá bom? Aqui, ó, 1 e 4. E aí vamos substituir. Meu y é 4, igual menos 2x, eu sei que é um produto, ó, menos 2 vezes 1 mais b. Então, eu tenho 4, ó, menos 2 vezes 1, menos 2 mais b. Opa, olha lá, isolando b. Se o menos 2 vai passar mais 2, vai somar, não é isso? Vai ficar b igual a 6. Beleza? Então, eu já sabia que o b era 6. E se eu não soubesse, nenhum problema. É só substituir qualquer ponto no x e no y que eu encontro. E aí confirma para a gente que a função é y igual a menos 2x mais 6. Certo, pessoal? Tá? Então, aí um primeiro exemplo para a gente ver como é que eu construo a função do primeiro grau, seja pelo gráfico, ou seja, lhe dando apenas os pontos, tá bom? Como é que eu uso aqui a taxa de variação principalmente, beleza? Vamos ver agora mais um exemplo, né, de como eu posso aplicar a função do primeiro grau. Vamos lá então a mais um exemplo da função do primeiro grau. Agora a gente vai pegar um problema contextualizado, certo? Para a gente interpretar a ideia da função do primeiro grau. Olha lá. Pedro e Matheus alugaram o mesmo modelo de carro por um dia em 2 locadoras distintas, né? Pedro alugou o carro na locadora A, que cobra R$50 a diária, mais R$1 por quilômetro percorrido. Vou logo marcar aqui, ó, locadora A, que é onde o Pedro alugou, são R$50 a diária, mais R$1 por quilômetro percorrido, né? Observa que quando a gente faz a leitura, a gente já consegue ir percebendo a ideia de que tem algo fixo e algo variável, né? Mateus, vamos lá mudar aqui, Mateus alugou na locadora P, que cobra, olha lá, R$60 mais 80 por quilômetro percorrido. Então, seguindo a mesma lógica, é R$60 a diária, não é isso? Mais 80 centavos. Ao final do dia, quantos quilômetros cada um percorreu se eles pagaram o mesmo valor total pela locação? Bacana? Então, observem que o problema trata do valor que cada um pagou pela diária de um carro. E esse valor depende do quê? Dos quilômetros percorridos, né? Então, tem tudo a ver com a função do primeiro grau. Por quê? Porque a função do primeiro grau, lembra que, ó, quando eu tenho, bota aqui, né, y igual a ax mais b, qual é a ideia? O meu y depende do meu x. Ó, o meu y está em função de x.
Então, quando eu observar o meu problema, quem vai ser o y e quem vai ser o x, então? Vamos lá? O que é o y? É o valor pago. E o que é o x? Os quilômetros percorridos, né? Por que chegamos a essa conclusão? Porque eu sei o valor que eu vou pagar pelo aluguel do carro dependendo do quê? Olha lá, o y depende do x. Então, o valor que eu pago pelo aluguel depende dos quilômetros percorridos, certo? Eu consigo distinguir. Se o valor que eu pago depende dos quilômetros, o y depende do x. Aí eu defino quem é quem. Bacana? E aí dá para montar a função do primeiro grau, porque olha lá, começar aqui pelo Pedro. Quando eu tenho aquela ideia de que y é igual a ax mais b, o meu b é aquilo que é fixo, certo? O que é fixo na relação do Pedro? R$50 a diária. Vejam só, quando ele fala diária é por dia. E eu observo que eles alugaram o carro por um dia. Por isso que o 50 ele é fixo. Bacana? Então, fixo. E o meu A, ele acompanha aquilo que vai variar. Então, olha lá, o que varia na situação? Ó, mais R$1 por quilômetro percorrido. Ele pode percorrer 1, 2, 3, 10 quilômetros. Então, o quilômetro vai variar, perfeito? Se o quilômetro vai variar, o meu quilômetro é o x. Quem acompanha esse x? 1. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Para o Pedro, y é igual a 1x mais 50. 1 na frente do x eu não preciso colocar, aí fica a seu critério. Beleza? E aí vamos ver agora o Mateus. E aí no caso do Mateus, né, Mateus segue a mesma linha, né? Aqui, ó, y igual a x mais b. Qual é a relação lá do aluguel que o Mateus fez? R$60 são fixos, mais 80 centavos por quilômetro. Vamos lá então. A parte fixa é sempre o meu B. Então aqui, ó, mais 60. E aí, ó, a parte variável, que é o x, tem um coeficientezinho para multiplicá-lo, né? No caso aqui, ó, como é o quilômetro é x, quando ele fala 80 centavos por quilômetro, é 80 centavos por x, né? Então é um produto aqui, ó, 0,80 ou 0,8, certo? X mais 60. Então aqui é a função do Pedro, posso chamar de YP, né? E aqui é a função do Mateus, que eu vou chamar de YL. Certinho aí, então, tranquilo? Né? Pela interpretação a gente consegue analisar o que é de fato uma função do primeiro grau. E aí o que ele falou? O que ele pede? Quantos quilômetros cada um percorreu? Ou seja, ele quer saber o valor de x, em que situação, se eles pagaram o mesmo valor. Olha lá, o valor que eles pagaram é o meu y. Se está dizendo que eles pagaram o mesmo valor, significa que eu vou fazer o quê? Igualar os dois, não é isso? Ó, vamos ganhar um espaço aqui. Aqui, ó, o y do Pedro tem que ser igual ao y do Mateus, porque o y é o valor pago. Ele falou que eles pagaram o mesmo valor, por isso que eu posso igualar. Quem é o YP? X mais 50. Quem é o y do Mateus? 0,8x mais 60. E agora uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro, não é isso? Aqui, ó, então eu tenho, vamos melhorar aqui, né, um espaço aqui, ó, x, ó, 0,8, quando vem para o primeiro, subtrai menos 0,8, vai ter que colocar um aqui para ficar mais fácil de perceber, não é isso? Aqui eu tenho 60, ó, quando passo 50 menos 50, 1 inteiro menos 0,8, é o mesmo que eu pensar assim, eu tenho R$1, tiro 80 centavos, sobra quanto? 20 centavos, né? Então sobra quanto aqui? 0,2x igual a 60 menos 50, 10. Finalizando, quando eu isolo o meu x, 10, aí lembra, né, ó, 0,2x, como está juntinho a um produto, o 0,2 passa a dividir, beleza? E aí lembrando, né, quando eu divido o número com vírgula, é sempre bom igualar, né, as casas decimais.
Então, boto uma vírgula em cima. Se tem uma casa embaixo, acrescento um zero em cima, perfeito? Aí eu posso eliminar a vírgula, fica 100 dividido por 2, x igual a 50 quilômetros. Certo? Então, como eles pagaram o mesmo valor, eu igualei as funções, certo? Ó, como y é valor pago, se eles pagaram o mesmo valor, eu igualo as duas funções e o x que eu encontro é o quanto eles percorreram em quilômetros. Bacana? Então o problema acaba por aí. Mas só um lembrete, né? E se ele pedisse também quanto cada um pagou? Se ele pedisse quanto cada um pagou, aí eu precisaria calcular o y. E como é que eu calcularia o y? Substituindo o x. E aí tanto faz, tá bom? Em qualquer uma das duas vai dar certo. Porque se eles pagaram o mesmo valor, quando eu pegar esses 50 aqui e substituir no x de cada um, vai ver que vai dar o mesmo valor pago. Bacana? Beleza? Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui a nossa aula de função do primeiro grau. Né? Espero que possa ter ajudado bastante aí vocês a compreenderem melhor essa função que é muito importante. Beleza? Então você aí que é antigo ou que é novo no canal, né? Se ainda não se inscreveu, se inscreve, dê essa força pra gente, né? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, mostra para os seus amigos, ajude aqueles que também precisam aprender a função do primeiro grau para um determinado objetivo, um concurso, uma prova qualquer, um vestibular bastante disputado. Valeu, pessoal? Então me despeço aqui, muito obrigado e até a próxima.